Eu tinha 40 anos quando percebi que havia me acostumado a pedir licença para existir dentro da própria casa. Não foi um grito que me fez perceber isso. Não foi uma briga de porta batida, nem uma discussão que durou a noite toda. Foi uma tarde de quinta-feira, comum, cheirando a chuva e a feijão no fogo, quando minha sogra entrou no quarto que eu dividia com meu marido há 5 anos, olhou para a minha estante e disse, com a naturalidade de quem está dando uma ordem ao empregado: "Esse monte de livro deixa o quarto pesado. Livro é coisa de solteira. Você pode guardar isso na garagem." Eu estava sentada na beira da cama, com um dos livros no colo. Estava relendo pela terceira vez um romance que minha mãe me deu quando terminei a faculdade, com uma dedicatória na primeira página com a letra dela, que era miúda e inclinada para a esquerda. Olhei para minha sogra. Sorri. Um sorriso que ela interpretou como concordância. Não era. Era o sorriso de quem acabou de entender que já sabe o que vai fazer, mas que ainda não chegou a hora de fazer. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquele quarto. Ela começa 5 anos antes, quando eu tinha 35 anos, estava apaixonada e acreditava que amor era uma fundação sólida o suficiente para construir qualquer coisa, mesmo quando essa coisa precisava ser construída dentro do território de outra pessoa. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos. Trabalhava como engenheiro civil numa construtora de médio porte em Curitiba e morava com os pais num sobrado no bairro Batel. A casa tinha 2 andares, jardim na frente, garagem para 2 carros e aquela sensação de lugar onde as coisas têm posição certa e ninguém questiona qual é. Minha sogra tinha se aposentado 2 anos antes de um cargo de diretora administrativa numa escola particular e carregava essa aposentadoria como se fosse uma licença permanente para administrar tudo e todos ao redor. Meu sogro era um homem quieto, gentil, que passava os dias cuidando do jardim e assistindo ao noticiário. Não era ele o problema, nunca foi. Nos primeiros meses de namoro, minha sogra era calorosa comigo. Perguntava sobre o meu trabalho, eu era contadora numa firma de auditoria, elogiava minha roupa, me incluía nos planos de fim de semana, eu achava que tinha sorte. Eu trabalhava com números a vida inteira e não havia percebido que estava sendo calculada. Quando casamos, 1 ano e meio depois de começar a namorar, a decisão de morar no sobrado foi apresentada como uma solução inteligente. Enquanto vocês juntam dinheiro para o de vocês, disse minha sogra, com aquele tom de quem está oferecendo um presente enorme. Meu marido olhou para mim com um sorriso que eu deveria ter estudado com mais cuidado naquele momento. Era o sorriso de quem sabe que a situação é mais complicada do que está sendo dito, mas prefere não abrir esse assunto agora. Eu preferi não abrir também. Estava apaixonada. E provisório parecia uma palavra pequena demais para me assustar. Nos primeiros meses, tentei me encaixar com a disposição de quem está de passagem. Aprendi os horários da casa, quando minha sogra usava a cozinha e quando eu podia entrar. Quais os canais que ela assistia no horário do almoço. A que temperatura ela gostava do ar-condicionado da sala. Me adaptei a cada detalhe sem questionar, com a paciência de quem sabe que aquilo não vai durar muito tempo. Só que passagem foi virando moradia sem que ninguém avisasse o momento exato em que a transição aconteceu. O problema nunca foi o meu sogro. Ele me tratava com uma cordialidade simples e constante. O problema era minha sogra, que operava a casa com a mesma precisão com que havia gerido uma escola por 20 anos. Tudo tinha regra. A posição dos sapatos na entrada. O horário em que a máquina de lavar podia ser ligada, porque barulho depois das 21 horas incomodava a vizinha do lado. A forma como a toalha devia ser dobrada no banheiro. Nada disso foi apresentado como regra. Foi apresentado como jeito certo de fazer as coisas, com uma voz suave que tornava qualquer discordância minha parecer uma grosseria. No 2º ano, propus ao meu marido dividirmos as despesas da casa proporcionalmente. Achei que era justo, que era honesto, que era o que fazia sentido para um casal que trabalhava e tinha renda. Ele concordou, achou ótimo, disse que eu tinha razão. A partir daí, eu transferia todo mês, sem falhar, minha parte das contas: mercado, luz, água, internet, gás. O que eu não sabia, e só vim a entender muito mais tarde, era que essa transferência ia para uma conta que meu marido administrava sozinho,
e que minha sogra nunca soube que existia. Para minha sogra, eu era uma nora que morava sob o teto dela e comia da despensa dela, como se minha contribuição financeira fosse invisível porque ela havia sido tornada invisível. Fui entendendo aos poucos a geometria daquele sobrado. Havia uma hierarquia clara, construída ao longo de décadas, e eu havia entrado nela sem planta baixa. Minha sogra decidia. Meu sogro observava com carinho. Meu marido concordava com a leveza de quem cresceu naquele sistema e não consegue mais ver as paredes porque as paredes são tudo que ele conhece. E eu existia no espaço que sobrava. No terceiro ano, comecei a entender que o problema não era a casa. O problema era o que estava acontecendo comigo dentro da casa. Eu havia parado de trazer amigas para visitar porque minha sogra ficava arrumando o que elas desorganizavam enquanto ainda estavam sentadas. Havia parado de cozinhar as receitas que gostava, porque minha sogra tinha uma opinião sobre cada tempero e cada panela usada. Havia parado de colocar música enquanto trabalhava em casa nos fins de semana de home office, porque o som atrapalhava a concentração dela. E havia parado, devagar, de perguntar minha própria opinião sobre as coisas, porque havia aprendido que minha opinião ocupava um espaço que não me havia sido reservado. Certa tarde de sábado, minha sogra entrou na sala enquanto eu estava lendo, e disse, sem olhar para mim direito: Beatriz, tem roupa na máquina desde ontem, roupa parada na máquina azeda. Era verdade, eu tinha esquecido. Me levantei, fui estender. Mas enquanto pendurava cada peça no varal do quintal, percebi que havia pedido desculpa 3 vezes por uma máquina de lavar. Em voz baixa, com a cabeça um pouco curvada, como alguém que sabe que errou e precisa diminuir o tamanho do próprio erro. Voltei para dentro, subi para o quarto, fechei a porta. Fiquei parada no meio do cômodo por 1 minuto, sem saber bem o que estava sentindo. Não era raiva, era algo menor e mais persistente. Era a sensação de que eu havia me tornado especialista em ocupar menos espaço do que tinha direito. Contei para meu marido naquela noite, com calma, sem acusação. Disse que me sentia apagada dentro daquela casa, que precisava de um lugar onde pudesse existir sem medir cada gesto. Ele me ouviu, passou a mão nos cabelos, fez aquela pausa que eu já conhecia de cor, a pausa que significa que ele está calculando qual resposta vai causar menos atrito. Depois disse: minha mãe é assim com todo mundo, Bia, não é com você, é o jeito dela de se importar. Olhei para ele e disse: quando algo me afeta toda semana, todo mês, todo ano, deixa de ser jeito de se importar e vira jeito de me apagar. Ele não respondeu, olhou para a janela. Foi naquele momento que alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi raiva ainda. Foi uma clareza fria e quieta, como quando você está num corredor escuro e seus olhos finalmente se ajustam e você começa a ver os contornos do que está na sua frente. Passei os meses seguintes observando com atenção diferente. Observei como meu marido mudava quando a mãe entrava no cômodo, como ele abaixava o tom de voz, como escolhia concordar antes de pensar, como nunca, nem uma vez, havia dito: mãe, deixa minha esposa em paz. Observei minha sogra, que genuinamente acreditava estar ajudando, que não enxergava o peso do que colocava sobre mim porque nunca ninguém havia pedido que enxergasse. E observei a mim mesma, com uma honestidade que doeu. Eu havia ficado porque era mais fácil ficar. Porque sair exige energia, e energia é escassa quando você trabalha em tempo integral e ainda chega em casa tendo que negociar o direito de existir. No 4º ano, minha sogra jogou fora o livro da minha mãe. Não jogou com raiva. Jogou com a mesma eficiência administrativa com que organizava tudo. Eu havia deixado o livro na mesinha da sala por 2 dias porque estava relendo devagar, um capítulo por noite. Quando fui buscar na 3ª noite, não estava mais lá. Perguntei para meu marido. Ele perguntou para a mãe. Ela disse que havia doado para uma campanha da escola do bairro junto com outros livros que estavam acumulando pela casa. Depois emendou: livro parado é desperdício. Tem gente que precisa. Fui até o quarto, abri a gaveta do criado mudo, sentei na beira da cama. O livro tinha a dedicatória da minha mãe na primeira página, com a letra dela que era miúda e inclinada para a esquerda. Minha mãe havia morrido 2 anos depois de me dar esse livro. Eu não tinha mais a letra dela em quase nada. Não fui até minha sogra reclamar,
Não chorei na frente de ninguém. Fechei a gaveta, me levantei, fui tomar banho. E foi durante aquele banho, com a água quente e o banheiro com vapor, que eu entendi que havia uma linha muito fina entre paciência que protege e paciência que destrói, e que eu havia cruzado essa linha sem perceber o momento exato. Foi naquela noite que comecei a poupar com intenção. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de mulher que trabalhou a vida toda e me ensinou desde pequena que reserva financeira é a única forma de liberdade que não depende de mais ninguém. Mas até então eu poupava sem destino claro, uma segurança, uma emergência. A partir daquela noite, comecei a poupar com endereço. Meu salário de contadora havia crescido. Eu havia assumido uma carteira maior de clientes, tinha feito uma certificação 2 anos antes que abriu portas novas. Meu marido sabia que eu guardava dinheiro, mas nunca perguntou quanto. Ele assumia que era para uma viagem ou para um carro novo. Não imaginou o que estava sendo construído, real por real, mês por mês, com a disciplina de quem passou anos aprendendo que ninguém vai construir sua segurança por você. Durante o 5º ano, comecei a pesquisar imóveis. Fiz isso da mesma forma que faço tudo no trabalho, com método. Primeiro estudei o mercado de Curitiba, os bairros, os preços por metro quadrado, a valorização histórica de cada região. Depois ampliei para cidades próximas. Fui a visitas nos fins de semana, dizendo que estava ajudando uma colega a procurar apartamento. Não era mentira completa, era seleção de informação. Encontrei o imóvel numa manhã de sábado de maio, quando o frio de Curitiba ainda mordia a orelha às 8 da manhã. Era um apartamento de 2 quartos num edifício novo no bairro Água Verde, no 12º andar, com uma varanda que dava para os pinheiros do parque. 82 metros quadrados, cozinha aberta para a sala, banheiro da suíte com janela. O corretor disse que o prédio tinha sido entregue há 6 meses e que o apartamento tinha pertencido a um casal que havia se separado e precisava vender rápido. Enquanto ele falava, eu já estava fazendo as contas na cabeça. Precisei de 2 semanas para decidir. Não porque estava insegura sobre o imóvel. Estava insegura sobre o que a decisão significava para tudo o mais. Consultei minha irmã mais velha, que é advogada, revisei cada número da planilha que havia montado, conversei com a minha terapeuta, que eu frequentava às quintas-feiras e que foi a única pessoa que soube de tudo desde o começo. As contas eram claras. O apartamento cabia dentro do que eu havia juntado, com uma margem de reserva ainda confortável. Era uma decisão financeira sólida, independente de qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa estava me dizendo que eu precisava de chão com o meu nome na escritura. Assinei o contrato numa quarta-feira à tarde, durante uma pausa entre reuniões. Saí do cartório com a pasta de documentos debaixo do braço, entrei no meu carro no estacionamento, liguei o motor e fiquei parada por uns 10 minutos sem conseguir sair. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei um pouco para nomear. Depois entendi que era solidez. A sensação física de ter um ponto de apoio que não dependia do humor de mais ninguém. Não contei para meu marido ainda. Voltei para casa naquela noite como se fosse uma quarta-feira comum. Jantamos os 4. Minha sogra comentou que o inverno estava chegando mais cedo este ano. Meu sogro disse que ia precisar cobrir as mudas do jardim. Meu marido me perguntou se o cliente difícil da semana havia dado sinal. Disse que estava resolvido. Dormi com a pasta de documentos dentro da minha bolsa de trabalho. Nos dias seguintes, contratei uma arquiteta por indicação da corretora, uma mulher de 42 anos, direta e eficiente, que entendeu o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. Não queria nada elaborado. Queria funcional. Queria claro. Queria que cada canto tivesse o tamanho certo para o que eu precisava. A varanda eu deixei por último. A varanda eu queria só sentar e pensar. A cozinha e o escritório foram os espaços que planejei com mais cuidado. A cozinha, porque eu queria cozinhar sem pedir licença. O escritório, porque há 5 anos eu trabalhava em home office no quarto, com um notebook na cama, porque não havia espaço reservado para o meu trabalho naquela casa. Queria uma mesa com 2 monitores, uma cadeira boa, prateleiras na parede e silêncio quando eu precisasse de silêncio. Em paralelo, fui retirando minhas coisas do sobrado com uma calma que surpreendeu até a mim, toda semana uma sacola discreta.
Primeiro os documentos, depois os itens de valor afetivo, depois as roupas de fora de temporada em caixas que ficavam no porta-malas. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que perguntar. Ainda hoje não tenho certeza de qual dos dois. Numa tarde de sexta-feira, recebi mensagem da arquiteta. Pronto para ocupar. Fui naquele mesmo dia depois do trabalho, ainda de roupa de reunião, a bolsa pesada de documentos que ainda não havia levado para casa. Abri a porta com a minha chave pela primeira vez. Andei devagar por cada cômodo. A luz do fim de tarde entrava pela varanda e desenhava um retângulo longo no chão claro da sala. A cozinha cheirava a material novo e a possibilidade. Fui até a janela do quarto, olhei para os pinheiros do parque lá embaixo. Não havia ninguém calculando se eu estava no lugar certo ou errado. Não havia horário a respeitar, não havia volume a monitorar, não havia jeito certo de dobrar a toalha que estava sobre o box. Fiquei parada na varanda por um tempo que não sei medir. Depois sentei no chão porque não havia cadeira ainda. Apoiei as costas na parede de vidro e fiquei olhando para o teto branco. Não chorei de tristeza. Chorei daquele jeito que o corpo chora quando solta um peso que estava carregando tanto tempo que nem percebia mais o quanto pesava. Voltei para o sobrado naquela noite. Jantamos normalmente. Minha sogra tinha feito frango assado. Meu sogro foi dormir cedo porque estava com dor nas costas. Meu marido ficou assistindo ao futebol. Eu lavei a louça, subi para o quarto, fechei a porta com cuidado. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 8 da manhã. Eu havia contratado uma empresa pequena, 2 rapazes jovens que trabalhavam com precisão e sem curiosidade. Sabia exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome. A mesa de escritório que ficava dobrada no canto, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo dos anos, as minhas roupas, as plantas que eu cultivava na varanda, as caixas que já estavam no porta-malas do carro. E uma coisa que eu havia deixado guardada na gaveta do criado mudo desde o dia em que entendi o que precisava fazer, um bilhete com a letra da minha mãe, que havia estado colado na geladeira do nosso apartamento quando ela ainda vivia, e que eu havia guardado quando mudamos para o sobrado, porque sabia que naquela casa não era lugar para ele. Meu marido havia saído cedo para uma reunião de obra que acontecia no sábado naquele mês. Minha sogra costumava ir à feira do bairro aos sábados às 8h30. Meu sogro regava o jardim cedo e depois dormia 1 hora antes do almoço. Eu conhecia aqueles horários de cor. 5 anos de convivência te ensinam a rotina de uma família melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os rapazes trabalhavam, fui até a cozinha e abri a última gaveta embaixo da pia. Aquela que eu havia silenciosamente adotado como minha ao longo dos anos, sem que ninguém comentasse. Estava vazia, eu já havia retirado tudo. Fechei a gaveta. Olhei ao redor daquela cozinha uma última vez. Eram 8h50 quando minha sogra voltou da feira. Ela entrou pela porta da garagem, sacolas nas mãos, e parou quando viu os rapazes carregando caixas pela entrada. Me olhou, olhou para as caixas. Olhou para os rapazes. Ficou parada por alguns segundos com as sacolas ainda nas mãos, como alguém que entrou num cômodo que conhece de cor e encontrou tudo no lugar errado. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse, sem tremor, sem drama, como quem está informando um fato que já está resolvido. Indo embora para onde? Você comprou alguma coisa? Você não disse nada para o meu filho. Comprei um apartamento em Água Verde. Assinei os documentos há algumas semanas. Ela abriu a boca, fechou. Pousou as sacolas no chão. Com que dinheiro? Esse dinheiro era da família. Respirei fundo. Esse momento eu havia ensaiado muitas vezes. Não por raiva, mas porque sabia que ia chegar e queria ter clareza quando chegasse. Nos últimos 5 anos, eu transferi todo mês minha parte das despesas desta casa. Água, luz, gás, mercado, internet, proporcionalmente ao meu salário, como é justo. Você não sabia porque o dinheiro ia para uma conta que meu filho administrava e ele nunca te contou, mas eu contribuí, todo mês, sem falhar. O que guardei foi o que sobrou do meu salário depois dessas contribuições. Era meu, sempre foi. Ela ficou me olhando por um tempo. Vi algo mudar no rosto dela, não raiva, mas desconforto.
o desconforto de quem acaba de receber uma informação que reorganiza o que pensava que sabia. Você podia ter conversado. Eu tentei, em algumas ocasiões. Não da forma direta que estou sendo agora, concordo, mas tentei. E aprendi que conversar dentro de uma estrutura onde só uma voz tem peso não é conversar. É pedir permissão. Ela não respondeu. Pegou as sacolas do chão, foi até a cozinha. Ouvi o barulho das sacolas sendo colocadas sobre a bancada. Ouvi o silêncio depois. Os rapazes terminaram em menos de 1 hora. Quando o caminhão ficou pronto, dei uma última volta pelo quarto. Estava vazio. Só o estrado da cama que era da casa havia ficado, uma mesinha de canto que nunca foi minha, e na parede uma mancha clara, onde a minha estante havia ficado por 5 anos, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci as escadas com a bolsa no ombro. Meu sogro estava na entrada, havia descido quando ouviu o movimento. Olhou para mim com uma expressão que me partiu o coração de um jeito diferente do que minha sogra jamais conseguiu. Não estava com raiva. Parecia triste, com uma tristeza que era velha, que não era só sobre aquele momento. Beatriz, seu Antônio, você vai mesmo? Vou. Ele ficou olhando para o chão por um instante. Depois disse, com a voz baixa de quem está dizendo uma coisa que pensou muito antes de falar: espero que você encontre o que está procurando. Fui até ele, apertei a mão dele com as 2 mãos. Eu já encontrei. Não disse com arrogância. Era uma informação. Saí, fechei o portão com cuidado. Entrei no meu carro. No bolso, estava o bilhete com a letra da minha mãe. Meu marido ligou enquanto eu seguia o caminhão pela avenida. Deixei tocar. Ligou de novo. Na 3ª vez, atendi. Beatriz, o que aconteceu? Minha mãe me ligou. Cadê você? O que você fez? Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Que... apartamento? 2 quartos em Água Verde. Assinei há algumas semanas. Paguei com dinheiro que eu guardei. Mas você não podia ter me dito? A gente precisava ter conversado sobre isso. Sim. Nós precisávamos ter conversado sobre muita coisa. Sobre o dinheiro que eu transferia todo mês e que sua mãe nunca soube. Sobre o livro da minha mãe que foi doado sem me perguntar. Sobre as vezes em que eu te disse que estava me sentindo apagada e você me respondeu que era o jeito dela de se importar. Silêncio mais longo. Esse dinheiro que você guardou era nosso. O dinheiro que eu guardei saiu do meu salário, depois de eu ter cumprido todas as minhas contribuições com uma casa que não estava no meu nome e onde eu não tinha voz sobre nada. Era meu. Beatriz. Recomendo que você procure um advogado para a parte legal do que vem a seguir. Eu já tenho o meu. Desliguei. Cheguei ao apartamento com o caminhão às 10h30 da manhã. Os rapazes descarregaram com eficiência. Eu fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse passado meses decorando cada canto daquele lugar na cabeça, porque havia passado mesmo. Quando todos foram embora, fui até a cozinha. A bancada estava esperando. Tirei o bilhete da minha mãe do bolso. Fui até a geladeira, que ainda estava vazia e cheirava a plástico novo. Colei o bilhete bem no centro, na altura dos olhos. A letra dela, miúda e inclinada para a esquerda, dizia: Filha, mulher que conhece o próprio valor, não precisa que ninguém defina o espaço que ela merece. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo. Depois abri a geladeira, peguei a garrafa de água que havia colocado lá na visita anterior, tomei um gole direto da garrafa, encostei as costas na bancada e fiquei olhando pela janela da cozinha para o céu de Curitiba, que estava limpo naquela manhã com aquele azul frio característico do inverno. Nas semanas que se seguiram, a vida foi se reorganizando com uma clareza que tinha algo de novo e de antigo ao mesmo tempo. Montei o escritório num domingo de manhã, com música no volume que eu quis, e trabalhei a tarde inteira num relatório de auditoria com uma concentração que não tinha em muito tempo. Cozinhei as receitas que havia parado de fazer, a pasta com ervas que minha sogra achava coisa de restaurante, o bolo de fubá com erva doce, que eu aprendi com minha avó, e que cheira à infância quando sai do forno. Numa noite de semana, fui até uma sebo no Santa Felicidade. Levei 2 horas percorrendo as prateleiras. Encontrei, num canto do fundo, uma edição antiga do mesmo livro que havia perdido. Não era o mesmo exemplar. Não tinha a dedicatória da minha mãe.
Mas era o mesmo livro, as mesmas palavras, a mesma história. Comprei. Em casa, na primeira página em branco, escrevi com a minha própria letra, para Beatriz, que levou 5 anos para entender que espaço não se pede, se constrói. Coloquei na prateleira que montei na sala, no centro, na altura dos olhos. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem confronto. Meu marido pediu para conversar pessoalmente 2 vezes. Na primeira, fui. Nos encontramos num café no centro, um lugar onde nenhum dos dois tinha memória. Ele veio com a expressão de quem passou semanas processando uma informação que havia chegado tarde demais. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que via agora o que não havia conseguido ver antes, que queria tentar de um jeito diferente, num lugar diferente, os dois juntos fora da casa dos pais. Eu ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 5 anos para fazer diferente. Não precisava ser uma mudança grande. Podia ter sido pequenininha. Podia ter sido dizer uma vez, só uma: Mãe, esse livro é da Bia, não dá para jogar fora sem perguntar para ela. Podia ter sido me dizer que minha contribuição financeira existia, em vez de deixar que eu ficasse invisível dentro da própria conta que eu alimentava. Você escolheu o caminho que causava menos atrito com sua mãe. Eu respeito isso, eu entendo de onde vem, mas esse caminho passou por cima de mim durante 5 anos. E eu não tenho mais energia para aguardar a versão de você, que talvez apareça mais tarde." Ele baixou a cabeça, não discutiu. A segunda vez que pediu para conversar, não fui. Minha sogra me mandou uma mensagem 1 mês depois. Era um texto longo, que eu li até o fim com atenção. Ela dizia que eu havia agido de forma covarde, que havia desestabilizado a família, que a forma como parti havia sido uma falta de respeito com tudo que ela havia feito por mim nos últimos 5 anos. Reli a mensagem uma vez. Não respondi por raiva. Não respondi porque algumas conversas só podem acontecer depois que a outra pessoa fez algum trabalho de reflexão. E aquela mensagem mostrava claramente que esse trabalho ainda não havia começado. Meu sogro me mandou uma mensagem diferente, curta, 15 dias depois. "Espero que você esteja bem. O jardim está bonito essa semana." Respondi com: "Fico feliz em saber, seu Antônio. Cuide-se." Não houve mais contato depois disso, e eu carrego esse silêncio com respeito, porque ele ficou dentro do que pôde dentro do espaço que tinha. O que ficou de tudo aquilo não é mágoa. Mágoa é cara demais para manter. O que ficou é um entendimento que chegou pela via mais longa, mas chegou completo. Fiquei 5 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Mas fiquei também porque aprendi desde pequena que persistir é virtude. Que boa esposa aguenta. Que paciência é qualidade de mulher forte. E existe uma linha muito fina entre paciência que constrói e paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato em que aconteceu. Percebi quando ouvi minha própria voz ao telefone numa tarde de trabalho e não me reconheci. Estava respondendo a um cliente, explicando um relatório, e a voz estava baixa demais, cuidadosa demais, cheia de uma cautela que não tinha razão de estar ali. Era a voz de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito e que havia trazido esse aprendizado até para os lugares onde ninguém havia exigido isso dela. Foi esse momento que me acordou. Não minha sogra, não o livro perdido, não os 5 anos de regras não ditas. Foi perceber que eu estava me tornando menor em todos os lugares, não só dentro daquele sobrado, e que eu mesma estava deixando isso acontecer. Independência financeira não é sobre acumular. Isso eu aprendi da maneira mais demorada possível. É sobre ter uma escolha real quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele sobrado. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era vontade de usar essa condição para sustentar uma estrutura onde eu não tinha voz. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção de verdade, a coragem vem junto, porque ela não está mais sozinha. Hoje, quando chego do trabalho no fim do dia, entro pela porta de serviço que dá para a cozinha porque criei esse hábito desde o começo. Não sei explicar por quê. Acho que é porque a cozinha é o cômodo que mais parece meu.
Largo a bolsa na cadeira que escolhi para ficar naquele canto, abro a geladeira, vejo o bilhete da minha mãe no centro. Às vezes preparo alguma coisa simples. Às vezes não preparo nada e como fruta em pé na frente da geladeira aberta, olhando para as prateleiras, pensando no que quero para o jantar. Às vezes ligo a televisão no volume que eu quero e fico deitada no sofá com uma taça de vinho e não presto atenção em nada por 40 minutos. Na semana passada, uma sexta à noite, fiz o bolo de fubá com erva doce. Farinha pelo balcão, erva doce que espalhou pela bancada enquanto eu media, forno esquentando devagar enquanto a massa descansava. Quando saiu, o cheiro tomou o apartamento todo. Foi pela varanda, foi pelo corredor, foi até os 2 quartos. Cheiro de coisa boa, densa, de interior paulista, de avó que cozinhava aos domingos de manhã. Cortei uma fatia ainda quente. Fui até a varanda. O frio de Curitiba estava lá, firme, e os pinheiros do parque estavam escuros no fim da tarde. Comi devagar, com os pés descalços no frio do chão da varanda, sem casaco porque não havia ninguém para dizer que estava errado. Estava perfeito, não porque a receita havia mudado. A receita é a mesma da minha avó, que ela passou para a minha mãe, que a minha mãe escreveu num caderno que eu ainda tenho. Estava perfeito porque eu estava inteira enquanto comia. Presente, sem vigilância, sem calcular se estava ocupando espaço demais. Aqui eu ocupo o espaço todo. É exatamente o tamanho certo. Às vezes penso naquela tarde de quinta-feira, minha sogra na porta do quarto, os livros na estante, o sorriso que dei. Ela interpretou aquele sorriso como resignação. Não era. Era o sorriso de quem já sabe o que vai construir, mas ainda não chegou o momento de construir. Era o sorriso de quem entendeu que a resposta mais poderosa para quem diz que você não pertence a um lugar não é a discussão que te prende naquele mesmo lugar. É a construção silenciosa e metódica de um lugar onde você pertence completamente, onde o seu nome está na escritura e nas prateleiras e na handwriting do bilhete colado na geladeira. Esse lugar tem endereço. Tem varanda com vista para os pinheiros, tem forno que cheira a fubá nas sextas à noite, tem uma prateleira na sala com um livro que eu escrevi para mim mesma, no centro, na altura dos olhos, e tem colado na geladeira, bem no meio, um bilhete com a letra da minha mãe que ficou guardado numa gaveta durante 5 anos, esperando encontrar a parede certa. Encontrou.